Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Olá, boa tarde, Selenita. Como é que tá você? Tá tudo bem? Tarde, tudo bem, graças a Deus. Feliz de estar aqui nesse momento para o Maravilha. noticiário semanal. Maravilha. Nós estamos aí na Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra, e sendo 16 horas aqui em Natal e 16 horas na Bahia também, e é o horário do programa Estudando as Obras de André Luiz. Qual é o livro que a gente está estudando? Parece que a vida vai continuar sempre, né? E a vida continua. Muito bem, então nós estamos estudando esse livro. A apresentação é da Renilda, ela está um pouquinho atrasada, certo? O João Marcelo e a Selenita. O tema de hoje é momentos de análise, não é isso? O capítulo vai ser momentos de análise, né, querida? É, isso. Olha aí, falando em Renilda, ela já apareceu, e aí ela vai ficar no comando do programa. Ó, você conhece a dona Renilda, cardeal? Sim, conheço a dona Renilda Cardial. Estávamos ansiosos pela presença dela, ela é indispensável. Tavares. Na próxima encarnação, Tavares. Eu vou te pegar, Tavares. Baiana de novo. Deixa eu achar aqui meu mouse aqui. O negócio não tá obedecendo, não. Eu botei o mouse, meu Deus. Cadê o mouse, Sempre é assim mesmo, né, Selenita? Sempre foi assim, né? Menina, cadê o mouse sumindo, a minha visão? Mas, Selenita, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que mais me impressiona nesse livro? Eu não sei qual foi. João Marcelo não deu as caras, não foi? Não, o João Marcelo não chegou, não. Chegou ainda não. Ele vai começar Acho que ele não vai. O programa está no ar. Então, Peraí que eu não estou te ouvindo, não, Tavares. Está muito baixo aqui, meu. Peraí, deixa eu aumentar aqui. Você falou que o João Marcelo o quê? O João Marcelo não falou nada. Ele está no Não, ar não me disse. do programa. Não me disse nada. E pode só Ok, vamos lá. Obrigada, Tavares. Boa tarde, Selenita. Boa tarde, Renilda. Vamos lá. Ai, Senhor. Amém.
Já está no ar, é? Já está no ar. Vamos lá, faz tempo. Pode dar uma boa tarde e começar, fazendo a prece. Amém. Deus é Pai. Fazendo a prece. Senhor Jesus, Mestre amorável, nós te pedimos, Senhor, que nesse instante venha ficar conosco. Venha nos envolver numa luz tão intensa de paz e amorosidade, que as nossas palavras possam tocar os nossos irmãos do outro lado do mundo e a nós mesmos, para que assim sejamos os teus símbolos de paz, sejamos cartas vivas da tua mensagem que restaura e anima os nossos espíritos. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, então vamos lá. Capítulo 15, Selenita, que nós estamos hoje, nós vamos falar hoje sobre aqui, Novos Rumos, é o capítulo 14, o capítulo 5, Momentos de Análise. Nós vamos entrar em um novo processo com Serpa e o nosso querido Fantini. No programa passado, nós vimos que o Mancini, ele ainda não tinha consciência do que tinha acontecido com ele, e em função disso, ele achava que ele tinha tanta certeza que estava encarnado, que começou a assediar, vamos dizer assim, Evelina Serpa, né? Mas os espíritos, eles são tão amorosos que na hora bendita ele adentra espaço, que uns poderiam até dizer, adentrou espaço numa espécie de até, naquele momento, salvar Evelina Serpa, né? Então, vamos começar o capítulo 15, Momento de Análise. Você começa a leitura aí, Evelina, Selenita, por favor. Selenita, abra o microfone, por gentileza. Momentos de análise. Momentos de análise. Atendendo à solicitação de Ernesto e Evelina, que ansiavam por esclarecimento, no embaraço que a presença de Túlio lhes impunha à cabeça, o instrutor Ribas marcou-lhes encontro, de que se valeram pontualmente. Marlene? No ambiente acolhedor do Instituto, o amigo lhes ouviu pacientemente as arguições. Quer dizer, ele estava em uma situação, Ribas adentra espaço, né? Então, eles querem conversar. Aí a gente observa, Selenita, que o processo no mundo espiritual não existe um processo tão antagônico quanto no mundo físico. Perceba, eles estavam com dúvida, eles queriam orientação, eles procuraram quem? Ribas. Ribas, pois é. No mundo físico não é parecido? Quando a gente está com alguma dificuldade, com alguma dúvida. Hoje, no plano físico, se fala muito dos terapeutas, dos psicanalistas, dos psicólogos, enfim, toda essa gama de profissionais, se fala muito neles hoje. Ou então em padres, né, para poder esse processo de conversação. Nós temos aqui essa série de profissionais. E aqui ele diz a mesma coisa, olha só. No embaraço que a presença de Túlio lhes impunha a cabeça, o instrutor Ribas marcou-lhes encontro, de que se valeram pontualmente. No ambiente acolhedor do Instituto, o amigo lhes ouviu pacientemente as arguições, né? Então, a gente percebe a similitude que tem entre o mundo físico e o mundo espiritual. Porque muitas vezes as pessoas ficam achando que é coisa do outro mundo, e quando na verdade não é. Então, vamos lá. Pode prosseguir. O que significa a perturbação do rapaz? Como lograriam os dois, notadamente Evelina, auxiliá-lo corretamente? Ser-lhe lícito rogar ao Instituto alguma informação
quanto às acusações de Mancini contra Caio Serpa, estariam ambos capazes de assumir responsabilidades para ajudar ao moço infeliz? Após ouvi-los, o orientador repartiu com eles um olhar de brandura e advertiu: vocês já reiteraram diversos pedidos de acesso ao trabalho espiritual. Não estranhem se chegou a hora de começar. Ó, que coisa interessante. Chegou a hora de começar. Ó o que ele diz. Quanto às acusações de Mancini, então, eles queriam investigar se o que Mancini dizia procedia. Sim. E essa precaução é importante. Muitas vezes, no cotidiano, nós ouvimos uma história apenas de um lado e não buscamos ouvir o outro lado, ficar dentro da imparcialidade. Observe. Isso é natural. Quando uma pessoa escuta uma história, digamos, o marido que brigou, a mulher brigou com o marido, tarará, ela vem, conta a versão dela. Precisa ter alguém com equilíbrio para ir na imparcialidade e ouvir a versão do outro. Normalmente, quem está ouvindo já toma as dores de quem está contando. Não é verdade? Diga aí se não é. Sim. Nem avaliou, não sabe nada, mas já vai tomar as dores de quem está contando o fato. E aqui ele foi precavido. Vamos, então, avaliar. O que ele diz procede? Ele foi realmente assassinado? E já o chamado para o trabalho. O que é que você observa nesses parágrafos, Selenita? Observo assim, que, como a gente fala, Deus escreve certo por linhas tortas. Nesse caso, não foi nem por linhas tortas, mas a forma como ele alinhou os fatos de forma a, primeiro, Evelina esclarecer essa dúvida que ela tinha dentro dela, que não era nem uma dúvida, era um sentimento de culpa por se sentir responsável pela morte de Caio. Então, a oportunidade de elucidar, a oportunidade de Caio sair daquela zona, daquela escuridão em que ele havia se colocado. E teve a motivação, ao ver Evelina, ele saiu do torpor, vamos chamar assim de torpor. E outra coisa, que o casal pedia muito para se engajar nas tarefas do mundo em que eles agora estavam. Então, juntaram-se todos esses elementos numa coisa só. Eles vão atender a esses 3 pontos distintos. Uhum. E aí a gente percebe a programação da equipe espiritual. Não há improviso. Não há improviso no projeto divino, como não há improviso no nosso processo ou no nosso planejamento reencarnatório. Não existe. Se existe uma organização, o mundo que tem organização é o mundo espiritual. Os espíritos já caminhados, eles são de uma organização fantástica. Fantástica. Vamos lá. Prossiga. Depois de uma pausa transformada em sorriso, Túlio Mancini é o marco de início da obra redentora que abraçam. Investiguem os próprios corações, especialmente nossa irmã Evelina, e verifiquem apenas as dificuldades dele lhes causam. Quando o amor respira equilíbrio, não há dor de consciência, e não existe dor de consciência sem culpa. Vamos lá? Vamos destrinchar isso aqui? Vamos, porque mais ou menos o que já estava retratado no parágrafo anterior. Olha o que ele diz. Não existe dor de consciência sem culpa, e Evelina carregava uma dor de consciência, né? Então, ele abre essa porta para ela, de esclarecer os fatos. Então, o Túlio Mancini, por isso, é o início de uma obra que eles vão poder
serem, no caso, os monitores, os dirigentes nessa obra de reintegração de Túlio, de despertar e reintegração de Túlio. Mas, ao mesmo tempo, Eveline vai se desfazer desse peso que ela trazia consigo. Então, ele diz, onde o amor respira o equilíbrio, não há dor de consciência. Verdade, né? A consciência só dói quando você percebe que foi injusto tal fato que aconteceu, que você provavelmente tenha participado ou não. Pela injustiça vem a dor da consciência. Você, não era assim que eu deveria ter agido, não é assim que fulano deveria ter agido. Mas não existe dor de consciência sem culpa. E Eveline tinha essa culpa, carregava essa dor de consciência com ela. Então, tudo se alinhou direitinho para que esses 3 pontos sejam elucidados. Ó instrutor, clamou a senhora Serpa, diga, por gentileza, tudo o que devo fazer. Que fantástico. Falar-lhe-ei como a filhos, porque entre pais e filhos não prevalecem suscetibilidades. Mudando de tom. Irmã Evelina, que sensações foram as suas em se vendo a sós com um amigo recém-visto? A moça, que formulara o íntimo propósito de arrostar a verdade, fossem quais fossem as consequências, admitiu. Sim, ao rever-me a sós com ele, sem ninguém a me observar, a observar-nos, como que me detive nas lembranças do passado, quando supunha haver achado nele um homem de minha preferência. Sentir-me transportada à juventude. E então, o mentor benevolente completou a frase reticência. As suas próprias vibrações lhe encorajaram a agressividade afetiva. As suas próprias vibrações lhe encorajaram a agressividade afetiva. Isso é interessante. Observe que ponto que nós precisamos mencionar. O fato dela ter ido às lembranças da época da juventude, de alguma forma, estimulou ele. O estimulou. Mancini encontrou campo energético para fazer o que ele fez. Você percebe, Selenita, isso? Sim. A gente tem um ditado popular que diz que o pensamento tem força, né? As palavras têm força e o pensamento muito mais ainda. As vibrações dela não foram verbalizadas, o sentimento que ela estava tendo naquele momento não foi verbalizado, mas pelas vibrações ele sentiu, como disse você, um campo favorável a ele exibir tudo aquilo que ele guardava dentro dele. Uhum. E de uma maneira desastrosa, né? Vamos dizer de passagem. Exatamente. Então, não é diferente para conosco encarnado. Geralmente, nas nossas falas, a gente vive sempre falando isso. E também nos policiando. Porque eu perceba, se nós já temos a convicção de que isso tudo procede, então a gente precisa viver. Quando a gente fala essa questão do pensamento, Selenita, eu recordo da semana passada. A semana passada, que nós estávamos aqui exatamente neste lugar, falando de Mancini, falando que ele estava desencarnado, não tinha consciência. O meu pai estava exatamente naquela cama, ouvindo essa mensagem. E aí, quando no sábado à noite, o meu pai desencarna. Meu pai voltou à pátria no sábado à noite e no domingo, dia 30 de novembro, nós o enterramos. E nós fizemos o velório aqui, em casa. Quando o corpo dele chega no caixão, para mim, de primeira instância, foi um impacto. Mas, de imediato, eu ouvi quando ele perguntou assim, eu estou
E para mim me chamou muita atenção, Selenita, o processo. Eu estou igual a Mancini. Me chamou a atenção porque eu falei assim, o personagem do livro? Eu me perguntei, o personagem do livro, pai? Ele disse sim. Ele estava morto e não estava acreditando que estava. Eu disse, o senhor já desencarnou. Mas eu, como eu disse, eu não tive coragem de continuar o colóquio. E aí saí, vim para cá, para a sala. Então, a gente não tem noção do poder que tem o nosso verbo e até onde ele pode ser alcançado. Então, aqui às vezes a gente passa. Eu tenho uma amiga que ela tem um programa também, um programa independente, um canal independente. Ela diz assim: mas eu não vejo ninguém presente, mas você não tem noção a dimensão que isso pode tomar. As pessoas que podem, a qualquer momento, chegar e assistir em uma outra ocasião. O que vale a pena é o trabalho ser feito, é ter continuidade. E nesse continuar, buscarmos sempre trazer a verdade. Qual verdade é essa? A verdade de como seres imortais. Essa a verdade trazida pelo Cristo. Ainda que não seja a verdade do outro, não há problema algum, a gente respeita. Entretanto, que nós busquemos viver essa verdade do Cristo. E aí, nessa vivência, essa frase aqui nos levou a essas reflexões. As suas próprias vibrações lhe encorajaram a agressividade afetiva. A forma de pensar. O que você pensa, aquilo que você fala, o esforço de viver. E nesse esforço, Selenita, perceba, se nós já temos crença, nós já sabemos, já temos consciência da imortalidade da alma, não nos cabe, durante o enterro, fazer escândalo. Você concorda? Concordo plenamente. Plenamente. Pois é. Então, isso foi digamos assim, um alvoroço no enterro do meu pai. A família, nós somos uma família espírita, a família do meu pai, minhas irmãs, minha mãe, meus irmãos, nós não fazemos escândalo, nós não chorarmos. Há aquela frase que diz tristeza sim, ou saudade sim, tristeza não. Nós não choramos. Então, isso chamou a atenção das pessoas. E fomos, de certa forma, criticados por isso. Mas aí a gente comentou, se eu sei que ele consegue a sua trajetória quanto espírito vivo, eu sei disso, para que o escândalo? Percebe? Então, está havendo dentro da sociedade essa contradição. E quem busca viver o que diz, o que prega, torna-se como ser estranho. Você está compreendendo a linha de raciocínio? Sim. Buscar aquilo que o seu pensamento expande. O que ele está dizendo aqui com a Evelina. O pensamento dela deu oportunidade para que Caio atuasse daquela forma. A nossa forma de pensar e agir deu campo para que as pessoas tecessem comentários outros. Mas nem por isso nós desistimos ou saímos do nosso propósito. Compreende? Então, são muitas vertentes, são muitas questões que somos convidados a ver, somos convidados a observar e não dar tanta atenção para o trololó do que muitas pessoas dizem. Porque viver Jesus não é tão simples. É um grande desafio. Entretanto, nos traz alegria e leveza na alma. Sim. E os demais falam isso absolutamente por ignorância, né? Não por maldade propriamente dita, mas a ignorância da continuidade da vida, a ignorância de que os laços afetivos permanecem. Então, por não terem essa informação, não terem essa instrução cristã, eles fazem como se fazia na época de Cristo. Entre um morto, a pessoa se jogava em cima, porque não se sabia, a partir dali, que existia uma vida. E as pessoas não tinham
zerado a sua história, né? E ainda se espera reações desse tipo. Mas, querida, ainda hoje há pessoas que assim se comportam. Porém, acreditamos o seguinte, ele falou aqui, ó, não existe dor de consciência sem culpa. Nós não tínhamos nenhuma dor de consciência. Sim. Nós estávamos tranquilos porque tudo que nos foi possível fazer foi feito. Tudo. Então, não havia dor de consciência, não havia nenhum arrependimento, não havia nenhum remorso, porque isso e aquilo não. Então, estávamos muito tranquilos. E essa tranquilidade nos dá condição de estarmos aqui hoje, falando do assunto, sem aquela dorzinha no peito, aquela dorzinha na consciência, sem nada disso, sabe? Leve, solto, tranquilo, com aquela questão, a gente precisa continuar, porque a vida continua, o próprio livro já disse. Exatamente. Então, ele vai dizer o seguinte: entretanto, recordei as súbitas, os meus compromissos conjugais e contive-me. Fez muito bem, contrapesou Ribas. Ainda assim, o seu coração falou sem palavras, provocando novas sequências do desajuste emocional de que Mancini foi vítima. Na experiência terrestre, em grande parte, motivado por suas promessas não cumpridas. Tá vendo o que ele disse? Que procede perfeitamente a fala dele? Aqui, ó. Não existe onde o amor respira equilibrado numa dor de consciência. E não existe dor de consciência sem culpa. Se ela se sentia culpada, é porque ela tinha essa dor na consciência, porque de fato ela tinha essa culpa. E Ribas confirma aqui, ó. Enquanto estava no plano terrestre, grande parte foi motivada por suas promessas não cumpridas. Quer dizer, ela prometia coisas a Túlio e a Caio da mesma forma. Então, quer dizer, existia aí um triângulo amoroso. Ela se envolvendo, pelo menos é que o livro dá a entender, não sei se você também entende assim, ela se envolvendo com ambos na indecisão, sem saber com quem de fato e por quem iria decidir. Você compreende dessa forma, Selenita, ou de outra maneira? Não, eu compreendo que ela se envolveu com os dois, mas com influência da família. Me parece que a pessoa para quem o coração dela se abriu foi exatamente o Túlio, né? Mas por influência, por conveniências familiares, ela decide casar com o outro. E ela não, o coração dela não estava inclinado, tão inclinado assim para Caio. Mas, ainda que o coração dela não estivesse tão inclinado assim para Caio, ela não usou da honestidade. Ela dizia, olhe, por questão de conveniência familiar, ou a família quer que case com Caio, e eu colocava um ponto final com Túlio, dizia não para ele, que não deveria continuar essa coisa toda. Né? Boa tarde, Sandro, seja bem-vindo, grande abraço para você. Bom, você prossegue, Selenita, por favor? Sim. Oh, meu Deus! Não se aflija, somos espíritos endividados perante as leis divinas e estamos situados na faixa de expressiva transição, a transição do amor narcisista para o amor desinteressado. Temos teorias de santificação para o sentimento, mas, na essência, somos, na prática, simples iniciantes. Na esfera dos pensamentos nobres, assimilamos o influxo dos planos gloriosos. Todavia, no campo dos impulsos inferiores, carregamos ainda o imenso fardo de desejos deprimentes, que se constituem de vigorosos apelos à retaguarda. Então, ele faz um raio-x do que somos nós nessa passagem aqui pelo planeta Terra, né? A gente, no intelecto, a gente já entende algumas coisas de um plano mais elevado, mas na prática
os nossos instintos mais primitivos permanecem conosco. Então, fica uma dualidade entre o que você pensa e o que você de fato pratica. Pronto, aí entra a nossa vivência no domingo. Se nós pensamos desta forma, se nós sabemos que existe, não nos cabia um comportamento contrário. É engraçado, Selenita, que o próprio grupo de companheiros espíritas esperávamos de nós uma postura diferente. Percebe? Um comportamento ainda daquele que dos escândalos, do choro, do desespero, né? Então, aqui, quando ele fala aqui, ó, o seu comentário é absolutamente pertinente à maneira pela qual as coisas foram conduzidas no dia 30 de novembro, o dia em que nós sepultamos o nosso pai. Um grande desafio, mas a gente vai seguindo adiante. Impressionado, Fantini aparteou. Quer dizer que o homem terrestre é um ser de inteligência refinada pelos poderes que adquiriu na caminhada evolutiva em que se empenha desde muitos séculos, mas ainda oscilante, de modo geral, entre a animalidade e a humanização, conquanto os casos particulares de criaturas que já se encaminham da humanidade para a angelitude. A maioria de nós, outros, os espíritos capitulados na escola da Terra, nos achamos em trânsito da poligamia para a monogamia. Olha que interessante. Da poligamia para a monogamia. Quer dizer, a gente vê isso no dia a dia, né? São raros homens, raríssimos os homens que conseguem viver a monogamia. Eu tenho a honra de ter irmãos que são monogâmicos. Tenho essa honra. Irmãos que eu tenho 3 irmãos e eles são irmãos retos, no sentido de apenas uma. Isso é maravilhoso. Mas com certeza sofrem muitas críticas, gozação dos colegas e citação para que eles saiam deste caminho. Ficam todo o tempo criando tentações para que a pessoa deserde do caminho que escolheu. Perfeitamente. Tem um deles que fala que os assédios nas escolas são terríveis. E ele se esquiva com sabedoria, não é? Com gentileza. Ainda tem esse cuidado para não ser grosseiro, sabe? Vai se esquivando do processo. E olha como ele coloca. Isso aqui é lindo. Por isso que estudar é simplesmente maravilhoso. É lindo quando ele diz: nos achamos em trânsito da poligamia para a monogamia, com referência à devoção sexual. Decorre daí o impositivo de vigilância sobre nós mesmos, sabendo-se que o sexo é faculdade criativa nos domínios do corpo e da alma. O sexo é faculdade criativa no domínio do corpo e da alma. Fica à vontade para comentar, Selenita. Pois é, porque quando a pessoa dá um passo à frente no caminho evolutivo, né, estamos num meio misto em que nem todas as pessoas estão no mesmo grau de evolução. E os mais atrasados têm essa tendência de querer puxar quem está mais à frente para trás, né? O meu pai dizia que quando você vai ajudar uma pessoa, a pessoa está, por exemplo, cai num poço, você se afoga. Quem vai ajudar corre sério risco de se afogar também, de cair também no fundo do poço, porque aquele que está em dificuldade, ele tenta puxar para quem já está em outro nível, puxar para onde ele está, talvez até sem ter essa consciência, não de uma maneira premeditada, mas é um instinto natural no ser humano. Então, ele diz aqui que é uma faculdade no domínio do corpo e da alma. Você, no seu livre-arbítrio,
Você faz a sua opção. Eu já estou neste caminho daqui. Eu quero seguir neste caminho daqui. Mas não faltam as mãos e os braços a puxarem. Não, mas saia daí. Não, aí é muito chato. Aqui, fora desse caminho, você vai ter emoções outras. Aqui é onde está o viver de verdade. E quando não é. É uma mera ilusão, mas que as pessoas ficam tentando que o que está no caminho reto desvie desse caminho. É bem parecida, Selenita, com aquelas pessoas quando estão envolvidos em processos de drogaditos e aquele decide sair e busca todo o esforço e sai. Para ele continuar, ele tem que ter uma boa vontade, fora de sério. Poucos amigos vai, não, cara, vem cá, dá a mão, vamos caminhar. É mais fácil ele encontrar aquele que queira persuadi-lo a desistir do propósito de sair da vida, não é? E sempre com uma chamada assim muito maliciosa, porque diz assim a você, não, uma dosezinha só não vai afetar sua mente nem o seu comportamento, quer dizer, dourando uma pílula para que você caia nesta armadilha. E você precisa estar muito seguro para você dizer assim, não, mas eu não quero, eu resolvi que eu não quero. Exato. Aí é quando a gente chama, a literatura também chama, a literatura espírita chama de autoconhecimento. É você conhecer a sua fragilidade. É por isso que quando as pessoas eles saem deste campo, precisam sair do meio, daquele cenário que ele se encontrava, para formar novos amigos. Porque se ele voltar para o núcleo, eu tenho certeza que raramente vai permanecer isento, já limpo de tudo isso. Sim. Vamos lá, Serenita, você continua, filha, por favor? Sim. Denotando, porém, o propósito de não se afastar do problema específico de Evelina. Compreensível, minha irmã, que você houvesse registrado o fenômeno da atração, de que da notícia e muitíssimo justa a continência a que se determinou, exortando o raciocínio claro e responsável a frenar o coração imaturo. Ninguém atingirá o porto da dignidade espontânea sem viajar, por longo tempo, nas correntes da vida, aprendendo a manejar o leme da disciplina. Embora isso, porém, saibamos evitar a nós próprios os erros que perpetramos, no tocante aos valores afetivos, a fim de saná-los ou resgatá-los em momento oportuno. É interessante essa fala. Ninguém atingirá o porto da dignidade espontânea sem viajar por longo tempo nas correntes da vida. Quer dizer, esse processo evolutivo no qual ele está falando, ele mencionou em cima, saindo da poligamia para a monogamia, isso vai levar tempo. Ele deixa isso aqui transparente, porque ninguém atingirá esse porto da dignidade sem passar pelas fieiras das mais diversas reencarnações, sem buscar essa instrução que o próprio Cristo, o Espírito da Verdade, nos sinalizou. Espíritas, instruí-vos. Ele orienta a instrução, ele orienta o estudo. Mas hoje o que acontece? O que acontece? O jovem hoje está assim, olha, Selenita, o jovem está assim hoje, ó, com o aparelho o tempo todo assim, ó. E esquecendo que tem outras possibilidades de estudo. Eu estava vendo um vídeo onde uma adolescente, ela pegou, danificou o carro da mãe, uma caminhonete, só porque a mãe tomou o celular da mão dela. Dos jovens que estão com esses jogos hoje, esses jogos eletrônicos, via celular, que quando eles perdem, eles destroem os aparelhos, porque eles perderam. No processo de hipnose absolutamente estarrecedor. Estão se perdendo o controle disso aí. Então, como é que vai haver uma evolução quando nós nos permitimos sermos teleguiados por instrumentos nocivos, que é um instrumento valioso?
é um instrumento rico de nos auxiliar, de facilitar todo o processo. Oi? Se bem utilizado. Justo, mas o seu uso excessivo está trazendo males irreversíveis. Então, é quando ele diz, atingirá o pôr da dignidade, a espontâneo, sem viajar por longo tempo nas correntes da vida, aprendendo a manejar o leme da disciplina. E utilizar isso aqui, nós estamos precisando de disciplina para o uso desse aparelho. Exatamente. A partir dos pais, a partir dos adultos. Sim, sim, sim. Os próprios adultos usam de uma maneira desgovernada. E as crianças já crescem neste cenário em que você está no celular, vendo bastante coisa que não traz nenhuma diferença para a sua vida. É mais importante do que você estar dialogando com os familiares, você está dialogando com os filhos, ajudando no desenvolvimento mental e moral deles. Fica tudo por conta de estar na frente da tela do celular. Então, os próprios adultos passam para as crianças esse hábito, e elas crescem assim, e assim serão também com seus filhos. Verdade, verdade. Vamos lá. Devo reconhecer minha dívida para com Mancini, hipotecando-lhe noutro tempo tantos votos de felicidade que deixei para ele absolutamente vazios. Suspirou a senhora Serpa, desconsolada. O reconhecimento. Isso mesmo. Túlio terá cometido muitos disparates até agora. No entanto, a sua consciência de mulher não se eximirá, com certeza, aos compromissos que lhe cabem no assunto. Aqui, esse reconhecer essa responsabilidade é de suma relevância. E ela reconhece isso e Túlio enfatiza. E de que modo apagar o meu débito? Auxiliando-o a limpar as próprias emoções, como se purificam as águas de um poço barrento. Diante da inquietude que passou a desassossegar a jovem senhora, nada de precipitação, nem de violência. Forçoso aceitar-nos tais quais somos e farcear os problemas que nos advenham dos próprios desacertos. Vamos ver isso aqui, Selenita. Quando Ribas nos fala nada de precipitação, nada de violência, forçoso aceitarmos tais como somos. Quero ouvir o comentário de você sobre isso, Selenita. Pois é, o Espiritismo prega muito isso, né? E quando nós recebemos essa instrução de amar a Deus acima de todas as coisas, né? E depois amar os nossos próximos, e que nós somos os nossos próximos. Porque as pessoas que têm muito escrúpulo, elas exigem também muito de si. Então, a tendência agora seria dela, ao reconhecer, né, que ela teve uma participação forte, e ela foi decisiva no desenrolar dessa história e no encaminhamento da vida desse ex-apaixonado dela, aliás, não tão ex assim, que continua apaixonada até agora. Ela teve uma crise de consciência, essa consciência que traz a dor, como foi dito, né? Onde a dor existe peso na consciência. E ela, com o escrúpulo que ela tem, ela é aconselhada a tratar esse assunto com delicadeza. Ela ter para com ela mesma compaixão, compreensão e benevolência, para que ela vá reassumindo uma outra postura em relação a esse ex-apaixonado, sem precisar violentar-se. Ela se violentar agora não vai ajudar a ninguém e principalmente não vai ajudar a ela própria. Então, ela precisa... Sim, adiante.
Então, quando ele diz nada de precipitação sem violência, a gente observa no momento atual como as pessoas, muitas vezes, adentram uma filosofia religiosa, estão no mudão, estão no mudão. Aí, quando adentram a qualquer escola religiosa, é aquela mudança brusca e que quer convencer todo mundo a adentrar o universo que ele se encontra. Essa precipitação é desnecessária. Não precisa esse arrobo todo de querer convencer os outros. Mas um outro aspecto, para além do que você colocou, é quando a gente observa ele convidando a criatura humana à autoaceitação. O que nós visualizamos hoje, quando as pessoas fogem muito. Percebam, ainda há 15 dias eu estava fazendo uma palestra, e aí falando do que estamos fazendo conosco. Olha, é provado a nível científico, quando as pessoas colocam aqueles cílios, não tem esses cílios cortiço? Isso causa males graves ao olho. Segundo os os oftalmologistas, pode inclusive levar à cegueira. Mas e por que as pessoas querem colocar isso no seu olho para esticar, ou para estender os cílios? Para quê? Aí a gente já percebe a rejeição, a autorrejeição. Eu não me aceito como sou. E, para além disso, o uso excessivo de medicações para o emagrecimento. É também a questão de não se aceitar da forma que é. Esse chamado que Ribas faz é algo muito bacana. Aceitarmos tais como somos. Não significa dizer que vai dizer com a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Não é isso. Mas, no momento, me apresento dessa forma, sei que preciso de modificação, buscar essa transformação paulatinamente, porque a literatura espírita vai dizer que a transformação ela é lenta, porém gradual. É acreditar nisso e, aos poucos, ir buscando esse melhoramento, e buscando essa transformação. Bom, se agora eu não consigo, por exemplo, ser fiel à minha esposa, mas eu vou me esforçar a todo momento para evitar uma poligamia. E esse esforço já é grandioso. Percebe? Uma outra questão também que é muito séria na sociedade. Tem o hábito da mentira. Vou me esforçar. É um esforço, é treino. Tudo é treino na nossa vida, porque isso é um treino, digamos assim, espiritual. Estamos treinando a nossa alma para viver aquilo que a nossa consciência nos convida a fazer. E é grandioso quando o nosso querido Ribas faz esse comentário. Bom, vamos parar aqui, Selenita, um minutinho, para a gente responder as perguntas que estão aqui, que foi feita por Márcio Ventura, Sueli Pessoa e Norma Alves. Então, essas pessoas merecem a nossa atenção graciosa para, então, responder as perguntas que eles nos fizeram. Márcio Ventura, Centro Vitória da Conquista Bahia, um abraço para você, Márcio. Estou falando nesse momento de Pojuca, Bahia, e Selenita, Salvador, Bahia. Aí, Márcio pergunta assim, quais são os estudos e as matérias que se estudam nas colônias espirituais? Pode comentar, Selenita, fica à vontade. Os estudos são sempre estudos acerca da obra de Deus. São estudos sobre a natureza humana, sobre o comportamento humano. São os estudos que nos levam a uma evolução espiritual. Nós, acrescentando, Márcio, que traz Selenita, nós estudamos todas as matérias. Estudamos tudo o que for de relevante para essa evolução espiritual, principalmente, Márcio, quando nós vamos reencarnar para desenvolvermos qualquer que seja a profissão, quando nós vamos desenvolver alguma atividade, nós estudamos detidamente aquilo que vamos fazer aqui no plano físico. Tudo que se fizer necessário, engenharia, medicina, tudo que você imaginar, nós estudamos no mundo espiritual.
Observe, Márcio, nós estamos aqui no mundo físico e estudamos tudo que nos surge, os cientistas, quem estuda aeronave, enfim, todos os campos de estudo que tem aqui existem no mundo espiritual. Viu, meu querido? Muito bem. Então, agora nós vamos para a pergunta de Sueli Pessoa, Vila Nova, Rosário, Maranhão. Por quanto tempo posso ficar sem reencarnar? Existe uma data, um período? Pode falar, Selenita. Como é o nome da internauta? Sueli Pessoa. Por quanto tempo posso ficar sem reencarnar? Sueli, isso varia muito. Você pode reencarnar num curto espaço de tempo, como pode levar um espaço tão longo como séculos. Isso varia muito. Não é um prazo fixo determinado para todos. Isso depende da história de cada um, a história que cada espírito vem escrevendo, certo? Existem pessoas, existem espíritos que precisam retornar de imediato para dar continuidade, talvez, a vamos supor assim, a um estudo que estivesse participando, àquele grupo familiar que ele precisava concluir acertos de vidas passadas. Existem diversas razões para que a pessoa seja retornada num curto espaço de tempo, e às vezes até para concluir uma vida que foi ceifada inesperadamente, e ficou uma faixa ainda a ser cumprida, ela pode retornar de imediato para cumprir aquele prazozinho que ficou devendo. Isso é uma coisa que pode acontecer. E existem espíritos que demoram séculos para vir. Alguns por conta da rebeldia, por conta da não aceitação, por conta da frenagem, com os freios puxados para não entrar no ritmo do desenvolvimento. E aí que precisam ficar por um tempo imenso para ir amolecendo aquela resistência. E existem pessoas... Existem também a possibilidade, no viés que você traz, Selenita, de espíritos que são insubmissos à vontade de Deus. Robson nos dá notícia disso. São os espíritos que eles se comportam da forma de julgar a forma humana, uma forma... qual é a palavra, meu Deus? Irracional, não. É uma forma muito... que depreciam, eles depreciam a nossa forma, eles desqualificam a forma que nós usamos para o nosso processo evolutivo, que é a forma humana. Então, eles não admitem. E por não admitir, eles se colocam num grupo à parte, e se recusam de forma imediata, de forma excessiva, de maneira, digamos assim, irrevogável, no ponto de vista deles, de não querer reencarnar. Né? Mas a reencarnação, ela é sempre vista... O próprio espírito, quando está no mundo invisível, ele tem uma compreensão mais dilatada. E ele percebe a necessidade, o momento de reencarnar. Agora, claro, que existe essa, como disse Selenita, essa mistura, ou então existem diversos grupos, mas aqueles que recusam são insubmissos, porque a reencarnação é um projeto da justiça divina. Percebe? Nós não poderíamos dizer, tem uma data determinada. Não se tem. Mas nós temos as reencarnações compulsórias, que é exatamente o que disse Selenita, a necessidade da reencarnação de imediato. Ok, querida Sueli? Vamos lá. Norma Alves, Barrocas, Paulo Afonso, Bahia. Na vivência diária, quais são as tarefas que são executadas no mundo espiritual? Pode falar, Selenita. Nós até já respondemos a pergunta semelhante, né, no encontro passado. As tarefas que existem no mundo espiritual, muito similares ao que existem aqui no plano terreno, né? Lá existem pessoas, principalmente a ajuda fraterna aos espíritos que chegam
muitas vezes desencontrados, muitas vezes revoltados por terem sido apartados da vida terrena por diversos motivos. Então, eles chegam a muitos em estado de debilidade, e os irmãos que estão lá, eles são todos instruídos para prestar esse socorro aos que chegam, a orientação, a adequação dos recém-chegados ao ambiente espiritual. Essa tarefa está por todo lugar. Mas, além disso, precisa se fazer higiene, como aqui para nós, precisa se cuidar de pessoas enfermas, precisa-se de visitar pessoas para levar até elas instrução, e cada um vai de acordo com a proximidade com que se apresenta, vai fazendo aquelas tarefas, independente da formação intelectual que tenha tido aqui na Terra. Não é porque aqui você foi, por exemplo, um enfermeiro não, vamos tirar o pessoal da área de saúde, vamos para outra profissão. Você aqui é um arquiteto e lá você necessariamente vai ser um arquiteto. Não, lá você vai se adequar às tarefas que estiverem disponíveis, precisando de braços, porque em toda e qualquer atividade que você se envolver, você vai estar prestando serviço que ajuda a todos ao redor e ajuda na sua própria evolução. Inclusive, voltando um pouquinho para a questão de Sueli, não, Márcio. O Márcio, inclusive assim, Márcio, quando você desejar estudar qualquer assunto, às vezes a gente está na nossa vida diária, desenvolvendo algum estudo, voltando para a questão dele, e por onde eu começo? Peça para que você vá ao mundo espiritual, estudar determinado assunto. Eu quero ir para um workshop, para um seminário, para alguma palestra, estudar determinado assunto. Tenha certeza que você irá. Por que falamos isso? Porque assim fazemos. E conseguimos. Como nós já entendemos que não existe privilégio no dicionário divino, se nós podemos fazer, qualquer um de nós faz também. Pode fazer. Então, qualquer assunto que você queira estudar, peça, quando você for dormir, seu espírito for emancipar-se, você pode pedir isso, que vai estudar sim. Muito bem. E quanto às atividades, a pergunta da Norma, as mais diversas. Tem de tudo. Tem até espíritos que ficam no cemitério tomando conta de outros espíritos, aqueles que ficam presos aos seus restos mortais. Chico nos dá notícia disso. Chico traz uma história de um espírito chamado Exu. E aí, Chico chegou no cemitério, Chico gostava muito de ir para o cemitério para fazer oração, para orar, né? Um lugar silencioso. Aí, uma certa feita, estava ele lá, e daqui a pouco chega um espírito meio cambaleano. Aí Chico pergunta quem era ele, começou a estabelecer um colóquio, e ele disse que era justamente um espírito com esse nome, que ficava ali preparando os espíritos, aguardando eles se desprenderem para que os benfeitores viessem buscá-los. Ou seja, quem estava ali digamos, na cova, já tivesse condições de ser socorrido pelos benfeitores. Então, há trabalho de toda ordem, há serviço de todo jeito. É como existe aqui. Aqui nós temos os mais diversos serviços, lá também. Tá bom, querida? Querida Norma Alves. É só a gente desenvolver o espírito do altruísmo, o espírito altruísta, e fazermos com o outro aquilo que o Cristo nos pregou, nos ensinou. Faça com o outro aquilo que gostaria que ele fizesse. Não é assim, Selenita? Sim. E esse fazer com o outro o que gostaria que ele fizesse, Túlio Ribas vai prosseguir, já que nós encerramos as perguntas. Ribas prossegue assim: não estudamos para chorar. Olha que fantástico! Olha que coisa fabulosa! Não estudamos para chorar. A irmã está consciente de que cooperou no desastre moral do amigo em análise.
Vejamos serenamente o que lhe será possível fazer agora, de maneira a que se reponha na estrada certa. Que coisa extraordinária, não é, Selenita? Com toda certeza. Isso leva você a refletir sobre os seus atos, a você quer dizer nós, sobre os nossos atos, sobre os nossos erros. Não adianta chorar o leite derramado. Você precisa chorar sim, porque derramou o leite, mas se levantar e dar a volta por cima. O que é dar a volta por cima? É passar uma borracha, fazer de conta que não aconteceu? Não. Tirar lição daquele acontecimento. O leite derramou por quê? Eu fiz um movimento brusco, eu deixei solto, a vasilha não era adequada. Então, você saber que não é por ali o caminho. Então, você fazer do desastre que aconteceu um aprendizado para você prosseguir e prosseguir sem mais incorrer naquele erro. É essa continuidade que nós somos convidados a continuar no caminho reto. É esse chamado que é feito a nós como um todo e que Jesus de Nazaré já fez há mais de 2000 anos. No entanto, muito de nós, ainda resistente, prosseguimos nessa tarefa de dizer que no quadro que nos encontramos, no cenário que estamos, é mais saboroso. Porém, com a consciência um pouco mais desperta, com os sentimentos mais elaborados, conforme diz o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala do Consolador Prometido, a gente percebe que esse cenário não nos é mais salutar. Precisamos dar passos. Não é saltos, que a natureza não dá saltos, mas sim passos. E dando esses passos, nós vamos alcançar a oportunidade de sairmos da humanização para caminharmos à angelitude. Esse é o grande propósito. Foi por isso que Jesus veste um corpo de carne para nos deixar essa lição que transforma e que renova as nossas almas. Dessa maneira, Selenita, nós estamos, então, concluindo o nosso programa de hoje, né? Agradecendo aos nossos amigos, agradecendo a Norma, a Márcio, a Sueli por trazer perguntas, agradecendo a Sandro por estar conosco, agradecendo as pessoas que vão assistir mais tarde esse programa, portanto, a você o nosso abraço, ao nosso bom dia, ao nosso boa noite, que Jesus nos envolva na mais intensa luz e paz. Selenita, por favor, faça a nossa prece final. Senhor, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, buscando aprendizado, buscando entendimento daquilo que Jesus, nosso Mestre, veio nos trazer. E as lições aqui aprendidas, que as dúvidas que foram suscitadas, esperamos tenham sido esclarecidas, que elas sirvam de cabedal, se incorporem na nossa bagagem intelectual e moral. Obrigada, Senhor. Um ótimo final de semana para todos. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.